Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs. Aqui quem vos fala é o pastor Fábio, nessa oração da noite do dia 12 de maio. Hoje, oração da noite, uma palavra de direção, de fortalecimento, de poder trazer conhecimento, a verdade de Deus para a tua vida. E nessa oração da noite, nós vamos estar meditando no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Esse capítulo, mais exatamente do verso 24 até o verso 30, ele vai nos trazer uma parábola que fala a parábola do joio. Então, antes de começar essa mensagem, eu quero que você, primeiramente, compartilhe essa mensagem. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe lá o seu like, é muito importante para apoiar o nosso canal. E também deixe os seus comentários nas mensagens do vídeo. Amém? Então nós vamos começar a nossa meditação e primeiramente nós vamos fazer uma pergunta. Será que eu sou joio ou sou trigo? Essa pergunta, essa parábola, ela não é para dizer se quem está à sua direita, à sua esquerda, à sua frente ou atrás de você é joio ou trigo. Ela basicamente é para poder nos fazer refletir se eu, você, somos joio ou trigo. Individualmente, uma autoanálise para que você venha fazer essa análise e ver se você é joio ou é trigo. Se o seu comportamento, as suas atitudes, a sua conduta diz respeito a joio ou a trigo. Mas eu quero ler primeiro para vocês, então, quero ler essa parábola e daí sim nós vamos fazer uma meditação nela. Mateus 13, 24 a 30 diz assim: Jesus lhes contou outra parábola dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Então, queridos irmãos, essa parábola, ela talvez seja a parábola que, na minha visão, é a que mais dá uma visão de como o mundo que nós vivemos hoje em dia, a forma que nós vivemos e a forma que é dentro da igreja, da nossa casa e na nossa própria vida. Deus, simplesmente, Ele planta boas sementes. Ele lança boas sementes na terra. Mas a Bíblia fala que, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. E quando a gente faz uma comparação entre joio e trigo, nós começamos a perceber claramente essa ilustração, essa parábola de Jesus, embora no verso 36 a 42 venha uma explicação de Jesus aos seus discípulos sobre essa parábola do joio. Eu quero poder trazer para você algumas diferenças do trigo e do joio. Por exemplo, o trigo, quando ele chega na sua fase de amadurecimento, ele muda de cor
deixando o seu tom esverdeado, o seu tom verde, e passa a apresentar um tom amarelado, que é bem conhecido de todos nós. O trigo, ele cresce sempre apontando para o céu, como se fosse uma bandeira erguida, né? Podendo atingir até 1,5 metro de altura. As raízes do trigo, ela cresce para baixo com pouca profundidade, o que facilita na hora da colheita. O que quer dizer isso no mundo espiritual? O que quer dizer isso nos nossos dias? É que aquele que ama a Deus, aquele que ama a Jesus, que consegue entender, ele realmente vai mudar o seu posicionamento. Assim como o trigo deixa de ser verde e passa a ter um tom amarelado, aquele que passa a aceitar Jesus, ele deixa de cometer atos maus para cometer boas ações. Ele começa a apontar para o céu, dando indícios daquele que ele confia, daquele a qual ele serve. E ele cresce. E a raiz dele é uma raiz que ela é apontada para baixo, ao ponto de sugar os nutrientes necessários. Esse é o cristão que é firmado em Jesus Cristo, onde as suas raízes estão nele. E os campos de trigo, ele é um verdadeiro espetáculo quando você vê ele maduro. Ele é lindo de se ver. Assim como você vê pessoas boas fazendo atos bons, pessoas que realmente têm uma bondade, que demonstra o Deus que está servindo, o Criador do céu e da terra, é tão bonito de se ver. Assim também é os campos de trigo. Agora, se nós compararmos com algumas características do joio, que cresce muitas vezes em meio ao trigo, nós vamos perceber que ele só dá para notar essa diferença quando eles crescem juntos e atingem a forma de amadurecimento. Porque o joio, ele não deixa de ser da cor verde, ou seja, ele não deixa de cometer os seus maus atos. Então o joio, ele permanece com a cor verde e ainda ele vai criar algumas riscas e algumas estrias mais claras. Ou seja, a pessoa, como a Bíblia fala, que é como é o filho do maligno, ou seja, a pessoa que não serve a Deus, aquela pessoa que não quer saber de Deus, que não dá importância a Deus e não obedece às suas ordens, ela é como o joio, ela não muda, ela continua na mesma cor e vai acrescentando características que vão firmando e confirmando a sua característica de joio. O joio, diferente do trigo, que cresce de uma maneira apontada para o céu e com as suas raízes apontadas para baixo, o joio ele cresce totalmente desconfigurado. Ele cresce de maneira aleatória, perdendo completamente a sua forma inicial. Isso quer dizer que hoje a pessoa que ela não serve a Deus, ela é desfigurada, porque ela perde toda a característica, semelhança, a imagem do Criador, perdendo totalmente a sua forma inicial. Quando são novos, tanto o joio quanto o trigo são parecidos. Por quê? Porque tem a mesma cor, as mesmas características. Mas ao amadurecer, o joio ele fica desfigurado, perdendo a sua forma original, perdendo as suas características. E isso, muitos são aqueles que não servem a Deus, sendo desconfigurado por esse mundo, pelas facilidades, pelas culturas ruins que se prega no mundo. A raiz do joio, diferente do trigo, em vez de ela nascer apontando para baixo, ela se alastra em todas as direções e acaba se embrulhando entre as raízes alheias, tornando a sua colheita difícil. Ou seja, por causa da forma que ela cresce, da forma de desconfiguração, ela fica difícil de ser mudada, de mudar o seu jeito.
Aquele que não ama a Deus, que acaba se aprofundando no mal, acaba tendo dificuldade em aceitar Deus como Pai, acaba tendo dificuldade em ver que servir a Deus não é ser escravo de uma religião, é ser liberto de todo o mal. E o mais importante, que o joio, quando ele atinge o seu amadurecimento, a sua planta acaba destruindo as outras, devido ao efeito do seu crescimento desproporcional das suas raízes, por causa das suas direções. E é assim que nós vemos hoje em dia. O mal, muitas vezes, se enraizando no meio da cultura de um país, de uma cidade, de uma casa, de uma família, sufocando e até matando as plantas que estão do lado. Muitas vezes são até trigo. Então, amados irmãos, essa parábola ela é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Agora, sabendo a característica do trigo e do joio, responda para você mesmo: você é joio ou é trigo? E é importante você fazer essa autoanálise. Por quê? Porque vai chegar um dia aonde Deus simplesmente vai chegar aos encarregados da colheita, que são os seus anjos, e vai dizer: juntem primeiro o joio e amarre-no em feixes para ser queimado. Vai chegar um tempo, estamos muito próximo disso, por mais você acredite ou não. Porque uma das características do joio é não ter fé. A característica do joio é não crer. A característica do joio é não acreditar e achar que a Bíblia simplesmente é uma história que não passa da mente humana e que o fim nunca virá. Mas a parábola que Jesus nos mostra, junto com a sua explicação, nos mostra que Deus, muito em breve, vai ordenar aos encarregados a fazer essa colheita do joio e amarrar em feixes. Então, se o seu comportamento ainda é um comportamento de joio, eu convido você nessa noite a que você venha tomar uma decisão a poder realmente endireitar a sua vida. E como que um joio pode passar a ser trigo? Bom, na vida natural, numa plantação, isso é impossível. Mas no mundo espiritual ainda você tem escolha. Se deixar amadurecer, se deixar tomar formas de trigo, crescendo e apontando para o céu como indicação e referência do Deus ao qual você serve, com as suas raízes não crescendo e não matando quem está do teu lado, mas aprofundando as suas raízes, mostrando que você se nutre da palavra de Deus e de Jesus Cristo, e se tornando belo diante dos olhos de qualquer pessoa devido à sua mudança, não somente a beleza exterior, mas pelos seus atos, pelas suas palavras, pelo seu comportamento. Ainda há tempo de você vir a se tornar um trigo, com boas qualidades, com boas referências, aquele que realmente vai fazer referência ao Deus que serve, porque o joio, ele muito em breve ele vai ser arrancado, ele vai ser colhido, e somente o trigo permanecerá, e esse viverá para sempre. E esses são aqueles que, conforme o livro de João, capítulo 14, verso 15, diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Esses são os trigo, são aqueles que amam e obedecem os mandamentos do Senhor. Porque os mandamentos do Senhor não é pesado, muito pelo contrário, ele é libertador. Ele não te escraviza, ele te liberta. Te liberta de tudo aquilo que está te enraizando e que está prendendo e te matando e que está tirando a sua imagem e semelhança do Criador. Amém? Então que você possa ficar com essa mensagem no livro de Mateus, capítulo 13, na parábola do joio. Vamos orar? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós
nos colocamos diante do Senhor, eu junto com os meus irmãos que estão orando nesse momento. Nós, Pai, unidos em oração, nos colocamos diante do Senhor, para que essa autoanálise, Pai, individual, possa nos trazer a visão, através do Teu Espírito Santo, venha nos mostrar, Pai, se o nosso comportamento, se o nosso crescimento, se as nossas ações têm feito referência a trigo ou a joio. Se nós estamos crescendo e levando as nossas mãos para Ti, dando toda a imagem e semelhança daquele que nos criou, ou se estamos tomando o formato do que o mundo tem plantado, daquilo que o mundo tem enraizado e sufocado. Senhor, que essa palavra venha realmente calar em nosso coração, fazendo essa autoanálise, nos fazendo pensar, nos fazendo mudar de caminho, nos fazendo mudar de postura, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor, e com convencimento do Senhor, porque é Teu Espírito Santo, Pai, que nos convence de todo mal e de todo pecado. Venha e convença-nos individualmente. Venha e convença-nos e mostra-nos, Senhor, em qual dessas duas situações nós nos encontramos, para que nós possamos tomar atitudes e que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha dar vigor, venha dar decisão e posicionamento, para que se nós nos vermos como joio, nós venhamos ter força, direção e posicionamento para nos tornar trigo, posicionamento de filhos do Senhor, que amam o Senhor, que tem as raízes fincadas em Ti, Pai, nutrindo-se da Tua palavra e do Senhor, da bondade e da misericórdia do Senhor. Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor visite cada casa, cada lar, cada pessoa, cada filho, cada um que está ouvindo essa mensagem agora, e que o Senhor individualmente faça o Teu milagre, derrame do Teu poder e da Tua graça, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus.